Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. Que a graça de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Venho neste momento trazer a você uma palavra de paz, de fé, de esperança até o seu coração. Como está o seu dia, né? Como foi o seu dia, como está sendo a sua noite, como está a sua vida. Nós cremos num Deus que é poderoso, num Deus que é infinito, num Deus que rompe as barreiras, num Deus que quebra as muralhas. Meu amigo querido, minha amiga querida, que você possa, ao assistir esse vídeo pelo YouTube, dá lá, se inscreva no YouTube, vai estar lá, né? Se inscreva no YouTube, clica lá, né? Curtindo o nosso vídeo no Facebook, no YouTube, no Instagram, né? Compartilhe com seus amigos este vídeo, esta live. Eu tenho certeza Deus tem algo poderoso para a sua vida, Deus tem algo poderoso para a sua família. O Senhor é a nossa fortaleza, Ele é o Deus que salva, transforma, liberta, é o Deus que cura, Ele é o Deus que abençoa, né? E nós, com a nossa fé, nós podemos alcançar o melhor. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, né? E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, com a nossa fé, nós agradamos a Deus. E a Bíblia fala sobre a fé, né, do impossível, né? Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das que não se veem. Então, através da fé, nós alcançamos, né, aquilo que nós desejamos, nós alcançamos o que nós precisamos. Então, creia no poder de Deus e na graça do nosso Deus. Eu quero falar com você nesta noite sobre propósito, né? Quero falar sobre propósito. O que você deseja para a sua vida neste ano de 2025? O que é que você almeja alcançar neste ano? Qual é o propósito que você tem para você, para a sua família, né? Qual é o propósito que você tem para a sua vida durante este ano? Porque eu digo para você, meu amigo, minha amiga, que nenhuma coisa nós alcançamos se nós não tivermos propósito, né? É através dos propósitos que nós alcançamos as bênçãos de Deus. Então você tem que crer naquilo que você espera, né? E a palavra de Deus, ela fala conosco no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 43, diz assim, ó: nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. E ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda do seu manto, quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. E ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Meu amigo, minha amiga, aquela mulher, né, ela tinha um propósito. Ela passou anos e anos da sua vida enferma, anos e anos da sua vida sem ver o milagre, né? Sem ter a cura, melhor dizendo. Ela gastou todo o dinheiro que tinha. A Bíblia diz que ela gastou tudo quanto tinha em busca da medicina para ser curada. Olha só, para ser curada. E, no entanto, ela não conseguiu a cura. Quantas vezes nós corremos atrás de muitas coisas, quantas vezes você tem corrido atrás de tantas coisas e não tem conseguido alcançar o que você deseja, não tem conseguido alcançar o milagre para a sua vida, né? Quantas vezes você tem corrido atrás de muitas coisas e não tem conseguido sucesso? Você tem batido em tantas portas, tem procurado pessoas, procurado amigos, procurado familiares, e muitas vezes eles têm virado as costas para você, né? Então muitas vezes ali vem, naquele momento, o desespero.
Aquele momento vem muitas vezes a angústia, vem o medo, vem a vontade de parar, de desistir, né? Jogar tudo fora, né? Vem o cansaço da espera, o cansaço de bater em portas que estão sempre fechadas e nunca se abrem, né? Mas aquela mulher, ela fez um propósito no seu coração. Ela chegou e disse: eu preciso ir e tocar no manto de Jesus, na sua veste. E quando ela chega próxima à multidão, as pessoas não deixaram ela passar. Você acha que foi fácil ela chegar até Jesus? Não foi fácil. Ela chegou diante daquele povo, diante da multidão, e ela não conseguiu nada. Muitas pessoas não abriram espaço para ela passar, até porque havia muitos doentes ali, muitas pessoas aflitas precisando de um toque de Jesus. Mas ela pensou consigo: eu vou dar a volta por detrás da multidão, vou passar de algum jeito ou do outro e vou chegar. E quando ela foi e chegou atrás de Jesus, ela tocou nas suas vestes. Então, quando ela tocou nas suas vestes, olha só, ela foi curada. Ao tocar nas suas vestes, ela foi curada. E Jesus, naquele instante, ele disse para ela, naquele momento, Jesus disse para ela, olha só, ele disse, olhando ali, ele disse assim: alguém me tocou. E um dos discípulos que mais tinha acesso a Jesus, né, que sempre falava com Jesus, que era Pedro, Pedro olhou e disse: mestre, o senhor não vê que a multidão é grande, te oprime, te aperta, e dizes agora quem me tocou? Alguém esbarrou em ti, sem querer. E Jesus, olhando, disse: não, Pedro, não esbarraram em mim sem querer, foi proposital, porque eu senti que de mim saiu o poder. Meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo nesse momento, né? Saiba de uma coisa: quando você toca em Jesus, quando você clama a Jesus com um propósito, Ele atende. Ele sabe quando nós clamamos a Ele com propósito, com o nosso coração aberto. Ele sabe quando nós falamos com Ele com a intenção de alcançar um milagre. E Ele sabe também quando nós falamos aleatoriamente, né? Ele sabe quando muitas vezes nós falamos com Ele, ou vamos até uma igreja muitas vezes, sem um propósito. Mas esta mulher, ela teve o propósito, olha só, ela teve o propósito, ela pôs no seu coração o propósito de ir buscar a Deus. Quando você faz um propósito, Deus, ele abençoa, Deus, ele muda a sua história. Deus gosta de pessoas que têm propósito, Deus gosta de pessoas que têm determinação. Deus gosta de pessoas que insistem, né? Pessoas que vão em busca da bênção. E eu digo para você, quanto maior é a dificuldade, maior é o propósito e maior é a vitória. Quanto maior luta você tem, aí que você tem que ser determinado. No livro de Jó, no capítulo 22, no versículo 28, a Bíblia diz assim, ó: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teu caminho. Meu amigo, minha amiga, nenhuma pessoa consegue vencer na vida se não tiver propósito. Nenhuma pessoa consegue vencer na vida se não for determinada. Ainda mais nos dias de hoje, onde as coisas estão se tornando difíceis, onde muitas vezes Satanás tem se levantado para amarrar as pessoas, impedi-las de serem abençoadas, de chegarem aonde elas desejam. Né? Olha só, Jó escreveu desta forma, e quando nós olhamos para a vida de Jó, você pode observar, veja só o que Jó passou, veja o que Jó viveu na sua vida, né? Ele estava bem, ele tinha de tudo, era um homem rico, era um homem de sucesso, ele tinha tudo na vida. Mas de repente Satanás olha para aquela felicidade de Jó e diz: eu preciso acabar com essa felicidade, eu preciso acabar com essa alegria deste homem. Então olha só, você que me assiste nessa hora, você que está comigo aí no Facebook, né? Então olha só, naquele momento Satanás olha e vê ali naquele momento aquele homem, não é, feliz. Ele viu Jó feliz e falou: eu vou acabar com a felicidade desse homem. Assim, quando ele olha para você, né, e vê a sua felicidade, vê a sua alegria, vê a sua vida caminhando feliz de vento em popa, ele fala: eu vou acabar com a alegria dessa pessoa. Eu vou entrar na vida dela e vou destruir. Olha só, é isso que ele faz. Aí o que Satanás fez? Ele tinha que pedir permissão a Deus para entrar na vida de Jó.
E a mesma coisa tem que pedir, se Deus não der permissão, ele não entra na sua vida também. Se você estiver fortalecido no Senhor, voltado para o Senhor, né, ele não entra na sua vida. O que ele fez? Havia uma reunião em que Jesus estava, né? Ali a Bíblia diz, havia reunião dos filhos de Deus, e o Senhor estava ali, e Jó chegou naquele momento. E aí então o que aconteceu? Né? Deus perguntou, Jó, Satanás, de onde você vem? Ele falou, vim de rodear a terra e passear por ela. Aí então Jesus falou, observaste lá meu servo Jó, homem íntegro, fiel a Deus, que se desvia do mal, temente. Ele falou, mas também não é em vão. Tudo que ele pede o Senhor dá. Meu amigo, minha amiga, uma pessoa determinada, uma pessoa que sabe o que quer e tem a sua fé voltada para Deus, Deus dá tudo o que ela precisa. Deus dá tudo, sabe por quê? Mas como, pastor, sim, lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, ele diz assim, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então olha só, quando nós temos determinação, quando nós sabemos o que queremos e a nossa fé está voltada para o Senhor, Ele dá para nós o que nós queremos. E assim acontecia com Jó. Mas o que é que Satanás fez? Eu vou tirar a alegria desse homem. É o mesmo que ele quer fazer conosco, tirar a nossa alegria, tirar a nossa paz. Ele quer tirar, né, a nossa felicidade, destruir a nossa família. Muitas vezes ele entra nos filhos para destruir a família, para quebrar, né, aquela hegemonia da família, aquele laço familiar, aquele amor que tem no coração do casal, o marido e a mulher. E ele entra no meio para destruir. Ele entra no meio para quebrar tudo isso. E aí então, meu amigo, minha amiga, o que acontece? Olha só, quando ele entra para destruir, aí vem aquele tempo de aflição, de angústia. E aí ele chega em Deus e fala, ó, Jó não te serve em vão. Ele falou, deixa tocar no Jó, deixa tirar o que ele tem e vai ver se não blasfema de ti. Olha só, Deus falou, então vai, Satanás, tira o que ele tem permissão para tirar o que ele tem. E Satanás então vem para a terra, sai da presença de Deus, e ali ele vai e toca, tirando tudo que Jó possuía, tirando seus camelos, seus jumentos, suas ovelhas, matando seus filhos, tirando tudo. Jó naquele momento, ele louvou a Deus, disse, bendito seja o Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Bom, até aí não aconteceu nada. Satanás volta na segunda reunião de Deus, e Deus pergunta de onde vens, ele diz, rodear a terra e passear por ela. Ele diz, observasse meu servo Jó, você tirou tudo que ele tinha, e nem assim ele me amaldiçoou, nem assim ele blasfemou de mim. Aí Satanás falou, então é o seguinte, toca na pele dele, porque tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Meu amigo, minha amiga, Satanás sabia que uma pessoa, quando ela é tocada na carne, na pele, ela é ferida, né? Ela abandona muitas vezes, ela enfraquece a fé. E aí Deus disse, então vai e toca nele, só não tira a sua vida, porque a vida dele me pertence. Satanás veio, tocou na vida de Jó, tocando, colocando feridas, chagas mortais sobre o seu corpo, tumores malignos, causando dores. E mesmo assim, Jó não amaldiçoou a Deus, Jó louvou o Senhor, tanto que a mulher dele disse assim, olha Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre, homem. Olha só, meu amigo, minha amiga, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó olhou para ela e falou, mulher, tu falas como qualquer louca, como qualquer doida, como quer dizer, eu jamais vou amaldiçoar a Deus, tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para ele. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que me assiste nesta hora, né? Eu quero dizer a você o seguinte, quando você tem um propósito na sua vida, Deus muda a sua história. Quando você tem um propósito na sua vida, Deus transforma a sua casa. Olha só, Deus transforma porque Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus eterno, Ele é o Deus forte, Ele é o Deus que rompe as barreiras, Ele quebra as muralhas. Olha só, como aquela mulher, ela disse, eu preciso ir e tocar nas vestes de Jesus, eu vou tocar. E se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. E ela foi curada.
Porque ela tinha um propósito e era determinada. É o que Jó fala em 22, 28 do livro de Jó. Quer dizer, na verdade, quem escreveu isso foi Moisés, né? Na verdade, Moisés escreveu o livro de Jó. Então, olha só, e ele então escreve no capítulo 22, 28, conhecendo Moisés toda a vida de Jó, revelada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus a ele, né? E ele escreve então a vida de Jó. E ele diz, olha só, determinando tu algum negócio, seja firme nesse negócio que você determinou, e a luz vai brilhar no teu caminho. Então a luz, ela começa a brilhar no nosso caminho quando nós nos tornamos firmes no propósito que temos. Entenderam bem? Olha só, lá em Hebreus, né, a palavra de Deus diz, em Hebreus capítulo 10, verso 38, a palavra de Deus diz o seguinte, olha só, diz assim, ó, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Meu amigo, minha amiga, sabe qual é o prazer de Deus? O prazer de Deus é que você tenha a sua fé voltada para ele, que você viva com ele e você seja firme no teu propósito. E aí então ele vai abençoar a sua vida, aí ele vai mudar a sua história, ele vai transformar a sua história, né? Talvez você tenha vivido aí uma história difícil, talvez você tenha vivido momentos angustiantes na sua vida, talvez as coisas não tenham dado certo, frustrações, às vezes você tem a sua empresa e ela não tem caminhado do jeito que você imagina, mas eu digo para você, seja determinado, seja firme, determinando tu algum negócio, seja firme, vá em frente com fé, porque Deus vai dar o que você precisa. Ele vai romper as barreiras e ele vai abençoar a sua vida. Então, meu amigo, minha amiga, tenha propósito. Seja firme em Jesus, porque ele vai mudar a sua história. Quero fazer uma oração nesse momento, abençoando a sua vida, e peço depois que você compartilhe esta live. Ela vai estar também no YouTube, no Instagram, e que você possa curtir aí, né? E também nos seguir lá no Instagram, em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos agora e ore comigo neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus glorioso, Pai Celestial, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa rocha, a nossa luz, o nosso libertador, Senhor. Tu és o Deus que salva, restaura, transforma. Tu és o Deus que vivifica, Senhor amado. Tu és o Deus onipotente. Pai, em nome de Jesus eu te peço, olha para estas vidas que estão me assistindo neste momento, Senhor. Olha, meu Deus, para estas pessoas que precisam da tua graça, que precisam de um milagre em suas vidas, Senhor. Deus Todo-Poderoso, venha alcançá-las. Venhas, meu Deus, romper as barreiras, quebrar as muralhas. Soberano Deus, tu és um Deus de propósitos, tu és um Deus de projeto. O Senhor não faz nada aleatoriamente, Senhor amado. Tudo que o Senhor fez desde a fundação do mundo, Pai, foi com propósito, foi com projeto, Senhor amado. Por isso, meu Deus, eu te peço, ilumina, Senhor, a vida desta pessoa, Pai, e que ela seja alcançada por Ti, que ela seja fortalecida pelo Teu Espírito Santo. Entra na casa, entra na vida desta pessoa, entra na empresa desta pessoa, Pai amado, conceda graça, conceda saúde, conceda vitória, conceda paz, rompe as barreiras, querido Espírito Santo. Pai Celestial, toda obra do mal seja tirada do meio desta família, Senhor. Querido Espírito Santo, move esta vida, esta pessoa que clama a Ti, Senhor amado, todos os dias, esta pessoa, meu Deus, que busca a Tua face, Pai amado. Oh, meu Deus, que precisa de um milagre, que precisa de uma porta aberta. Senhor, põe Tuas mãos. Senhor, rompe as barreiras, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, dá graça,
da vitória, da força, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, libera a bênção sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família. Que Deus te abençoe ricamente, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus. Um abraço a todos vocês, aí conosco a Silvana Toldo, lá de Ponta Porã, também a Maria Aparecida, minha prima lá de São Manuel, o cunhado Eliezer também lá em Americana, a Carolina Ribeiro lá de Iguape, Osmar Ferreira lá de São Manuel, a Betânia Leite, Betânia eu não lembro agora exato de onde né? Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus, né? E que você possa curtir e que você possa compartilhar esta live. Amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu vou estar novamente com vocês. Vão me acompanhando, né? A partir de hoje, que eu estarei com vocês amanhã novamente e assim sucessivamente. Talvez amanhã eu esteja um pouco mais tarde, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço a todos, Deus abençoe, muita paz, em nome de Jesus.